Excelência, muito obrigado, muito bom dia a todos novamente, doutora Sara, doutor Santiago Júnior, demais presente aqui, serventuário da Justiça. Como já bem sintetizado pelo ilustre promotor, trata-se de um auto de prisão em flagrante com requerimento de conversão em prisão preventiva formulado pelo ilustre delegado de polícia aqui, de Floriano. Excelência, encerrada essa parte aí de coleta do depoimento do flagranteado, é possível, de uma análise preambular, levantar duas questões que de fato são relevantes para o deslinde desse feito. Em primeiro lugar, por uma posição topológica, é necessário suscitar uma questão preliminar que invalidaria ou tornaria nula a prisão em flagrante. Olha só, Excelência, de uma maneira bem sintetizada também, eu costumo dizer aqui, Excelência, inclusive em nossas aulas com nossos alunos, que invariavelmente os mandados de busca e apreensão, os mandados de busca domiciliar, eles têm se convertido em mandados de prisão, o que nos causa um certo espanto e estranheza também, porque, por óbvio, se viola a presunção de inocência. Ainda mais quando os imóveis em questão, objeto de buscas, são habitados por mais de uma pessoa, de modo que não há como naquele momento aferir, ainda que haja ali a materialidade ou indícios disto, mas é impossível atestar uma autoria, de modo que conduzir todos a uma prisão em flagrante seria demasiado. Então, a primeira questão preambular também, feita essa reflexão, diz respeito à nulidade com que a prisão se constituiu. E isso porque, embora objeto de um mandado, e aí eu poderia inicialmente até atacar a questão do mandado, e aí eu me insurjo inclusive sobre isso, porque o que diz o artigo 243, 245 também do nosso Código de Processo Penal, o 243 especificamente ele vai tratar do que deve constar no mandado. E, embora conste aí uma breve decisão judicial de 2 ou 3 páginas, o motivo e o fim da diligência, os endereços não estão especificados e a finalidade específica também não foi bem delimitada pelo nobre magistrado que deferiu o pedido formulado pelo delegado. Ainda assim, o 245 fala que as buscas domiciliares que serão executadas no dia, e antes de penetrarem na casa, os executores eles mostrarão e lerão o mandato ao morador, coisa que não aconteceu aqui, como bem narrado pelo flagranteado. Então, Excelência, embora possa se parecer um preciosismo, mas eu diria que não existem palavras ao vento lançadas no Código de Processo Penal. Trata-se da nossa lei máxima de regular o jurisprudente estatal, portanto, regras que precisam ser observadas, sob pena de nulidade. E ainda que se invoque o princípio de par de nullités sangrifis, aqui está uma demonstração clara e inequívoca de que houve um prejuízo efetivo ao flagranteado, posto que, se não houvesse referida busca, não haveria, obviamente, tal prisão em flagrante. Portanto, anulando-se a busca, anularia-se o ato subsequente. Portanto, Excelência, a questão preambular consiste em identificar que, de fato, houve uma violação do domicílio em desobediência aí aos mandamentos constitucionais e do Código de Processo Penal, haja vista que não se respeitou a busca como reza o Estatuto e o artigo 245 do CPP e também o 243 a respeito da sua finalidade e precisão com que se decreta aí medida tão gravosa quanto essa, porque é invasiva também dos direitos inerentes à personalidade. Sobre as etapas do auto de prisão em flagrante, a etapa 0, tudo aquilo que vem regulamentado, também que diz respeito à resolução 203 do CNJ, não há, em tese aqui, a nulidade que a defesa suscita é anterior à própria lavratura do auto. Né? No auto de prisão em flagrante não foi identificado nenhuma questão a se arguir. Portanto, a nulidade reside no contexto anterior, seria a própria busca domiciliar que ocorreu.
E aí, Excelência, avançando, para caso Vossa Excelência não entender que essa questão merece ser digna de apreciação e deferimento, se a Vossa Excelência não entender que é o caso de relaxamento de prisão, mas a defesa avança no sentido de entender que é possível conceder a liberdade provisória, ou que ainda que Vossa Excelência converta preventivo, mas que se também revogue. Mas ainda a respeito da concessão de liberdade provisória, perfeitamente possível ao caso, primeiro se insurge contra o argumento ministerial a ideia de que a gravidade do delito de tráfico é abstrata. Nesse caso em apreço, não há como se dizer que há uma gravidade concreta. Excelência, eu até acho esse fundamento assim muito supérfluo, porque fundamentar uma prisão na possível gravidade abstrata é dizer então que qualquer crime comportaria a prisão, posto que o direito penal trabalha com a intervenção mínima, com a ideia de fragmentariedade, e ele só se importa de fato com os bens jurídicos que são mais relevantes. Portanto, qualquer lesão a um bem jurídico do direito penal é uma lesão relevante, seria uma gravidade abstrata, autorizaria a prisão em flagrante, por exemplo, em crimes de menor potencial, como ameaça, como injúria, como difamação, pois que todos eles violariam bens jurídicos tutelados pela norma penal. Então, é uma reflexão também importante para entender que a simples apreensão de drogas também não autorizaria a manutenção do ergástulo. E avança, Excelência, para dizer, reunidas as condições pessoais do flagranteado, que tem 8 filhos, que tem filhos que dependem exclusivamente dele, filhos que alguns, que embora não residam com ele, mas ele presta o auxílio material mês a mês, e aqueles outros que residem com ele presta o auxílio emocional, financeiro, social, enfim. E tem que se observar também que há um filho que tem portador de necessidades especiais e filho menor de 1 ano de idade, que obviamente precisa desses cuidados do pai, inclusive por ser ele aí o detentor da maior parte da renda, como ele mesmo justificou. E dito isso, Excelência, a gente avança para a compreensão que o 282 do CPP também, o Tratado das Medidas Cautelares, ele elege 2 requisitos que são relevantes, que é a necessidade e a adequação. Então, questiono nesse momento qual a necessidade de se manter um réu primário com trabalho certo, domicílio fixo, no sistema prisional brasileiro, que nós sabemos que é falido, fracassado, e é uma escola, efetivamente, para a regimentação do crime organizado. Outro ponto é a adequação. A medida não é adequada, além de não ser necessária, ela também não é adequada, posto que ele reúne os predicados para responder tranquilamente esse processo em liberdade. Um cidadão que depois dos 40 anos tem contra si uma primeira ação do Estado, no sentido de lhe punir, porque sim, de fato, ele é réu primário. Então, é um cidadão que tem uma vida vocacionada ao trabalho e, ao agir no caminho da retidão, merece sim uma oportunidade do Estado. Quando nós lançamos a ideia da prisão, em 2011, como nós sabemos, doutor Santiago, que houve aquela reforma que ampliou o rol de medidas cautelares, ali não era à toa, era um reconhecimento de que, de fato, é preciso escalonar. Eu não posso atribuir como primeira oportunidade àquele que responde a uma ação penal a medida cautelar de prisão. Nós temos outras 8 alternativas que são menos invasivas, e todas elas, é bom que se lembre, são também cerceadoras da liberdade, em maior ou menor grau. Portanto, desde a medida de comparecimento mensal ao fórum bimestral, a medida de recolhimento noturno, até a medida de monitoração eletrônica, todas elas são invasivas, de alguma forma, e cerceiam a liberdade daquele que é investigado, que é réu, que responde a uma ação penal. Portanto, Excelência, medidas essas que poderiam ser adotadas nesse caso em concreto. Então, a defesa pugna, nesse momento, apelando à sapiência de Vossa Excelência, apelando aos valores de Vossa Excelência, que oportunize ao réu, caso não compreenda que seja o caso de relaxamento, mas que oportunize a ele o direito de responder em liberdade, concedendo a liberdade provisória, aplicando medidas cautelares diversas. E, por fim, Excelência, caso Vossa Excelência mantenha essa prisão,
que conceda a ele a conversão desta prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso 3, porque demonstrado aqui, cabamente, a certidão de nascimento dos filhos dele está aí no processo, certidão de quitação eleitoral também, demonstramos que ele é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou de pessoa com deficiência. Esses são os requerimentos da defesa. Muito obrigado pela atenção, excelência.